certas abordagens que... Eleitoral gratuito. Sim, isso é o que acontece quase sempre. Como é o governo Bolsonaro, a gente sempre fica com o pé atrás de falar, acontece quase sempre, vai acontecer de novo, porque o governo Bolsonaro é muito peculiar, mas eu também concordo com você. Do ponto de vista do Bolsonaro, o que está em jogo é aumentar a rejeição do Lula, eles vão bater muito nisso, como vocês mesmos detalharam aí, e conquistar o cartão de embarque para o segundo turno. Acho que esse é o objetivo dele, ele está perto disso. E nas últimas semanas, a tendência do que você, há algumas semanas, já vem falando isso, que ele vem crescendo de maneira discreta, mas consistente. Um outro fato que eu acho que é importante ressaltar é o seguinte, até a campanha de 2014... A regra de ouro das eleições, e não era só no Brasil, é que uma eleição tem dois tipos. Ou é uma eleição de permanência, de continuidade, ou é uma eleição de mudança. Em 2014, era uma eleição de mudança. As pessoas queriam mudança, vamos lembrar. Víamos das manifestações de junho de 2013, não é que estava todo mundo feliz e contente, né? Uhum. E o Aécio Neves conseguiu fazer a pior campanha da história da humanidade e perdeu uma eleição de mudança, sendo ele o principal candidato da oposição. A campanha da Dilma, o slogan era Muda Mais. Uma campanha de continuidade, com esse slogan, ganhou. Ou seja, a incompetência do Aécio, que depois não reconheceu o resultado, ou seja, não quis reconhecer a própria incompetência. E aí abriu a caixa de Pandora, na qual nós nunca mais saímos. Então, essa regra acabou em 2014. Pelo menos ela foi a exceção que a confirmava ou aconteceu. Dessa vez, é uma eleição de mudança de novo. A maioria das pessoas não está satisfeita com a situação do país, acha que o país está na direção errada, acha que a situação econômica piorou. Enfim, é tudo para a oposição ganhar. Mas, como já aconteceu em 2014, sim, não dá para descartar que a zebra volte a se repetir. Você me fez lembrar do slogan do José Serra em 2002, quando Fernando Henrique terminou o mandato e o Lula ganhou. O slogan do Serra era continuidade sem continuismo. É a cara do Serra, né? Aquela coisa... muito. Porque ele tinha que falar que era continuidade de Fernando Henrique, mas ele sabia que as pessoas queriam mudança. Então era continuidade sem continuismo. Muito sexy esse slogan. Slogan sexy como o Serra, não deu certo. O Fernando Henrique foi escondido na campanha, né? Ele não... Era uma não presença. Sim. Bom, estouramos o tempo. A diretora não acha isso nada sexy, então vamos terminando por aqui o segundo bloco do programa e vamos direto para o número da semana, que é a estatística retirada da seção Igualdades do site da Piauí. Diga lá, Mari. Fernando, o número da semana é 25%. Em agosto, 20 milhões e 200 mil famílias receberam o Auxílio Brasil. São 53 milhões e 600 mil brasileiros, 25% da população. Menos do que a porcentagem do Bolsa Família em anos recentes, quando cerca de 21% dos brasileiros foram beneficiados pelo programa extinto no ano passado. O Igualdades dessa semana explica o tamanho e o impacto do Auxílio Brasil. Pois é, materialismo isso aí, né? 50 milhões de pessoas, um pouco mais. 1/4 dos eleitores, né? Que estão recebendo dinheiro numa situação de calamidade social, né? De extrema, miséria extrema em muitos casos, enfim. Isso tem impacto. É óbvio que não há uma ligação direta, né, Zé? Entre a percepção que a pessoa tem disso e o voto que ela vai dar, mas... E, a meu ver, esse é o grande desafio da campanha do Bolsonaro. É convencer as pessoas de que, o André Janones está mentindo e esse negócio não vai acabar em dezembro. A gente sabe que o André Janones não está mentindo, porque vai acabar em dezembro, é o que está na lei. Depois é depois, né? Qualquer um pode fazer promessa. E que o Bolsonaro é o pai dessa história, e não o Lula, como ainda muitas pessoas acreditam, né? Porque tem uma memória de bons momentos na época do governo Lula. Então, esse, para mim, é o maior desafio da campanha eleitoral, do horário eleitoral do Bolsonaro nos próximos 34 dias. Bom, encerramos assim o número da semana. No terceiro bloco, a gente vai falar da busca e apreensão contra os empresários bolsonaristas, da participação de Augusto Aras neste enredo nada edificante. A gente já volta. Muito bem, Thaís Bilenque, a decisão do ministro Alexandre de Moraes ao autorizar as buscas contra os empresários que estavam aprontando no WhatsApp, os empresários, esse grupo de empresários bolsonaristas, elevou muito a temperatura, seja um clichê falar isso, elevou a temperatura, mas é disso que se trata. As tensões que alguns analistas se precipitaram em dizer que haviam sido rebaixadas, etc. E muitas pessoas citaram uma atitude do Bolsonaro mais, digamos assim, uma bandeira branca no Jornal Nacional, não concordo com nada disso.
Mas isso parece velho já, essa altura dos acontecimentos, certo? Com o andamento dessa semana e os desdobramentos aí dessa operação. Vamos deixar Augusto Aras para um segundo momento. Talvez você possa começar comentando o impacto disso na relação entre a presidência da República e o Supremo, o Alexandre de Moraes. Sim, Fernando, sua colocação é bem precisa, porque exatamente o que eu ouvi de gente que estava com o Bolsonaro quando saiu a notícia da operação contra os empresários bolsonaristas é que o Alexandre de Moraes pode ter dado o combustível que o Bolsonaro precisava para incendiar o 7 de setembro com a retórica golpista. Eu conversei com uma pessoa que estava naquele almoço do Grupo Esfera Brasil, em São Paulo, na semana passada, e com um membro do Ministério Público. E de ambos, embora não bolsonaristas, o que sobressai é a crítica aos métodos do Alexandre de Moraes. E em relação aos empresários, inclusive o Bolsonaro, que estava em Belo Horizonte na quarta-feira, já foi provocando, falando, cadê o pessoal da cartinha? Porque os métodos do Alexandre de Moraes são questionáveis e têm sido muito questionáveis. A Associação Comercial do Rio de Janeiro, por exemplo, soltou uma nota dizendo que a operação tinha sido absolutamente irrazoável. Tem uma outra carta com quase 2.000 advogados assinando um protesto contra os métodos do Alexandre de Moraes. Segundo me disseram, tem articulações para outras reações de classe do tipo. O que ele fez foi... Bom, vamos explicar qual que é a origem dos questionamentos. O Alexandre de Moraes atendeu um pedido da Polícia Federal de fazer as buscas contra esses empresários bolsonaristas e, depois de ter acatado esse pedido da Polícia Federal, ele informou a Procuradoria-Geral da República na segunda-feira, mas já tinha decidido que autorizaria. E na terça-feira, a Polícia Federal foi para a rua. O que o Ministério Público e a PGR alegam? Que eles deveriam ter sido consultados antes da decisão do Alexandre de Moraes. Não importa que tenha sido antes da operação em si, mas que o Moraes não respeitou o devido processo legal por não ter considerado a opinião da PGR para tomar a sua decisão. O Supremo Tribunal Federal, que eu consultei, diz que isso não era obrigatório, que é a praxe, mas que não era obrigatório, e que o Moraes tem absoluto apoio de 9 dos 11 ministros, né? Salvo pelo Cássio Nunes e o André Mendonça, os bolsonaristas do Supremo, os demais apoiam e veem que o Moraes tem tentado tomar medidas cautelares, né? Preventivas, aos ataques à democracia que o Bolsonaro promove. O problema é que, com isso, o Moraes aumenta a pressão sobre ele para mostrar se ele embasou a decisão dele somente nas mensagens de WhatsApp que o portal Metrópolis revelou com conspirações golpistas desses empresários num grupo privado, ou se tinha mais elementos para decidir fazer essas buscas. Mais elementos do tipo indícios ou provas de que eles financiaram coisas pelo WhatsApp, etc. Que eles tomaram, além do discurso, da conversa que ali se travava, eles teriam feito mais do que isso, certo? Coisas concretas e legais. Bom, para dar uma dimensão da pressão que está posta contra o Alexandre de Moraes, ele sofreu uma derrota simbólica essa semana no Ministério Público de São Paulo, que é onde ele começou a carreira dele. O corregedor, que é aliado do Moraes, decidiu fazer um voto de louvor ao Moraes. São 11 membros no Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo. Ele esqueceu de combinar e articular e quase que foi derrotado por 6-5 votos. E aí, 5 dos membros desse conselho começaram a, na verdade, criticar o Alexandre de Moraes, e muito baseado nessa postura dele em relação a esse inquérito da fake news que os promotores e procuradores criticam porque o Ministério Público não está envolvido desde o início, né? Lembrando que é um inquérito que o Toffoli abriu de ofício, ou seja, por iniciativa própria, e entregou a relatoria para o Moraes sem sorteio. Entre os empresários, aconteceu da seguinte forma, segundo eu conversei com uma pessoa que estava no almoço oferecido pelo empresário João Camargo, fundador do Grupo Esfera Brasil em São Paulo, na semana passada. Tinha gente lá como o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, e o Luiz Carlos Trabuco, do Bradesco, entre outros. Um assessor levou o celular até o Bolsonaro na hora que saiu a reportagem sobre as buscas, e essa reportagem de um grande portal de notícias informava que, além das buscas, o Moraes tinha determinado o bloqueio das contas bancárias dos empresários. Na verdade, como a decisão dele está sob sigilo, ninguém tem o papel na mão. Mas, no Supremo Tribunal Federal, me informam que ele determinou a quebra do sigilo bancário e as contas que ele
ele bloqueou dos empresários não são as bancárias, mas as das redes sociais. Mas o fato de o Bolsonaro ter lido que ele tinha bloqueado as contas bancárias fez ele reagir lá imediatamente, perguntando para o pessoal que estava com ele, para os empresários, gente, vocês acham que isso é proporcional? Um dia pode ser com vocês. Não ficou claro para mim se são contas bancárias, a decisão não se sabe exatamente. Não, a decisão ninguém pegou ela na mão, ela está sob sigilo, mas no Supremo Tribunal Federal me informaram que ele não determinou o bloqueio das contas bancárias, ele determinou a quebra do sigilo bancário e o bloqueio das contas de redes sociais. Ah, tá. De qualquer forma, a quebra do sigilo bancário não é uma coisa trivial, certo? Exatamente, não é uma coisa trivial. Não só o Bolsonaro reagiu, como o próprio João Camargo, o anfitrião do almoço, também saiu em defesa do Meyer Nigre, da Tecnisa, e do José Isaac Pérez, da administradora de shoppings Multiplan, porque ambos são frequentadores dos eventos do Grupo Esfera, empresários bem relacionados e conhecidos de todos ali. Enfim, acabaram saindo em defesa dele. Os empresários passaram a discutir, a partir dessa notícia da busca, que se o Lula foi inocentado porque as provas contra ele na Lava Jato foram anuladas por um entendimento do Supremo de que o Moro não tinha respeitado o devido processo legal, fica difícil, então, defender o Moraes porque ele está, de alguma forma, também desrespeitando o devido processo legal. E esse é o estado de ânimo que essa operação causou entre os empresários no Ministério Público e coloca o Alexandre de Moraes sob pressão às vésperas do 7 de setembro. Toledo. Bom, duas reações corporativas, né? Os empresários estão pensando nas suas contas, sejam bancárias, sejam nas mídias sociais, e o Ministério Público, e não acredito que seja todo ele, mas parte, tipo, bolsonaristas na linha da Tameia Danelon, que fez um fio no Twitter defendendo o Bolsonaro, os bolsonaristas, os empresários atacando o Alexandre de Moraes. O que nós temos de concreto? No Twitter, a turma do Bolsonaro cumpriu a ordem que ele deu, que foi defendam-se. Então, obviamente, os empresários, os 8 que estavam ali pregando um golpe de Estado, não vamos esquecer disso, não puderam se manifestar, mas toda a matilha bolsonarista veio atrás em defesa dos empresários. Vamos lembrar também que o Ministério Público tem um procurador-geral da República que não procura. Então, ele também não segue o processo legal, né? Porque a função dele é investigar. E a última coisa que ele faz é fazer isso. Acho que também vale mencionar que, embora no Twitter a reação tenha sido majoritariamente negativa à ação da Polícia Federal, essa ação está baseada num inquérito. É um inquérito de prateleira, é verdade, que o Alexandre de Moraes deixa ali para usar toda vez que ele precisa se voltar contra essas milícias digitais. Sim. Mas tem um inquérito. Não existe uma ilegalidade. Se tem um inquérito, você pode determinar ações dentro desse inquérito, né? Se são justas ou não é outra discussão, mas do ponto de vista formal, formalmente está ok. E os adversários não jogam exatamente pelas regras do jogo, né? Tem uma curiosidade muito interessante que o pessoal da Palver, que faz o monitoramento dos 14 mil grupos de WhatsApp, inclusive para o Tribunal Superior Eleitoral, que identificou, foi o seguinte: havia uma tendência, a tendência sobre a mobilização do 7 de setembro, pelo menos no WhatsApp, era de queda. Estava com dificuldade, o bolsonarismo estava com dificuldade de chamar para essa manifestação do 7, não conseguia empolgar. E claramente dá para ver aqui, dia a dia, logo imediatamente antes da operação da Polícia Federal, havia um crescimento das chamadas em relação a essa manifestação. E, curiosamente, no dia seguinte, a operação da Polícia Federal despenca essa mobilização. Alguma coisa aconteceu, né? Alguém deixou de fazer alguma coisa depois que a Polícia Federal foi lá nos escritórios e casas desses 8 empresários. Não dá para estabelecer uma relação de causa e efeito, mas a coincidência chama muito a atenção, porque não é uma queda qualquer, é uma queda que anulou todo o crescimento dos dias anteriores, né? Perfeito. Então, eu não sei se o Alexandre de Moraes sabia o que ele sabia, o que ele não sabia quando mandou fazer essa operação, mas o efeito para mim está claro. Agora, é óbvio que isso dá munição para quem ataca os procedimentos do Alexandre de Moraes, que estão longe de ser ortodoxos na condução desses inquéritos. Mas também não são ortodoxos a maneira como o bolsonarismo trata a democracia. Vamos lembrar, se tratava de um golpe de Estado em discussão ali. Nego discutindo, vamos dar uma grana para os nossos funcionários votarem no Bolsonaro. Até que um fala, não, aí já é demais, aí é compra de voto. Quer dizer, é esse o nível da discussão, né?
Só para deixar claro também, porque pode deixar uma leitura enviesada. O que eu apurei, que eu trouxe aqui, é que a unanimidade que o Alexandre de Moraes colheu na posse dele, na presidência do TSE na semana passada, foi muito simbólica e forte naquele momento, mas não é que aquilo lá simbolize a opinião pública e todos os atores de poder, né? O que eu quero dizer é que existem várias frentes de contestação à atuação dele, sejam elas legítimas ou não. Não estou entrando nesse mérito, Toledo explicou perfeitamente isso. Mas a unanimidade ali daquela cerimônia ficou ali naquela cerimônia. Você citou o 7 de setembro, o Toledo também, e eu vejo aqui, enquanto gravamos, uma notícia da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, sobre um vídeo do Silas Malafaia chamando o Alexandre de Moraes de desgraçado e dizendo que vai participar do 7 de setembro e dando um tom para o que pode ser esse 7 de setembro. Enfim, a gente vai voltar para um ambiente muito envenenado, muito explosivo. O Bolsonaro convocou os tratores também para Brasília. Além do desfile daqueles carros que você gosta, Zé, dos militares, que solta fumacinha, vai ter desfile de trator também, para mostrar a pujança do agro. Na verdade, um ano atrás, no 7 de setembro de 2021, o temor dos ministros é que um trator ou um caminhão destruísse a sede do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral. É nesse nível que está a discussão. Então, quando o cara chama trator para Brasília, ele não quer mostrar a pujança do agro, até porque não é com trator que se faz a pujança do agro, né? E não é à toa que o Alexandre de Moraes se reuniu com 23 comandantes de polícia militar, uma coisa inédita, às vésperas da eleição, exatamente para ter controle sobre esses tratores e caminhões. Agora, só para dar um dado também de análise, que corrobora o que você falou, Thaís, na verdade, nunca houve unanimidade em relação ao Alexandre de Moraes, né? Ele teve um pico de apoios quando fez aquele discurso para a democracia na sua posse no Tribunal Superior Eleitoral, com o presidente, mas o pico que ele atingiu no WhatsApp, segundo a Palver, agora, quarta-feira, foi maior do que o da posse, e é um pico de posts negativos contra o Alexandre de Moraes. Então, ele está enfrentando, ele não está fazendo isso para ficar popular. O Bolsonaro tem 30% do eleitorado e as pessoas que votam no Bolsonaro, ou muitas delas, não gostam do Alexandre de Moraes. Então, unanimidade não há. Mas houve naquele momento um apoio muito abrangente, né, a ele. E vale dizer o seguinte, o PT e a campanha do Lula não entraram nesse assunto, porque, obviamente, para eles é bola dividida, né? Porque eles fizeram campanha contra a justiça durante todo o período que o Lula estava preso, né? Por isso também que a repercussão no Twitter foi mais negativa do que positiva, porque a oposição ignorou. Muito bem. Devo encerrar, né, diretora? Terceiro bloco. Essa discussão seria interminável. A gente poderia ficar aqui até o 7 de setembro no ar. Bom, aguenta aí que daqui a pouco tem Kinder Ovo, a gente já volta. Ei, deixa eu te perguntar, como é que você anda cuidando da sua saúde mental, hein? Eu acabei percebendo que a gente tá meio perdido, carente de conversar sobre tudo que se passa lá dentro. Esse é o Crônica de um Cuidado, um spin-off do podcast Mamilos, comandado por mim, Cris Bartz, e produzido pela minha parceira Juva Lauer. Um lugar de acolhimento que oferece um caminho para você não precisar se achar mais sozinho. Disponível no Globoplay e em todas as plataformas de áudio digital. Bom, vamos então direto e reto ao Kinder Ovo. Foi vitória da Thaís a semana passada? Até esqueci, não ganha tanto tempo esse negócio que... depois o Toledo ganhou na outra semana. Essa semana sou eu, pode então. Ficar tranquilo, a minha vitória do semestre já aconteceu, então... Pelo nosso combinado, sou eu dessa vez. Vamos lá, solta aí. Alguém viu algum descontrole por parte do presidente? Ninguém. Fernando Collor. Ele foi correto nas respostas, respondeu objetivamente, naturalmente muito acossado pelas perguntas que foram formuladas, mas ele se saiu muito bem. Se saiu, deu as explicações necessárias, transmitiu tranquilidade e segurança de uma candidatura que está avançando e que vai chegar à vitória. Fernando Collor de Mello, acertou Toledo, senador pelo PTB de Alagoas, ex-presidente da República, empichado em 1992, eleito em 89, empichado em 92. Só eu e o Zé estávamos vivos, a Thaís ainda nem tinha nascido nessa época.
Só para lembrar que o Fernando Collor é candidato a governador em Alagoas com o apoio do Bolsonaro e o vice dele é do PL do Bolsonaro. Ele é do partido do Roberto Jefferson, né? Pelo menos o Collor não guarda mágoa, né? Bolsonaro votou pelo impeachment dele em 92. Exato. Bom, eu achava que o Collor seria o ponto mais baixo que a gente poderia ter chegado. Na aurora da redemocratização ali, né, Zé? Tudo pode piorar. Tenho certeza que o Carlos Bolsonaro será muito pior que o Jair. Que horror. As previsões. Oh, pelo amor de Deus. Censura o Toledo aí, Mari. Censura o Toledo. Então é isso. Chama o Moraes aí pra me censurar. Cancelar minhas contas. Ex-presidente Collor de Mello, que chamava os pobres de os pés descalços. E os descamisados. Os descamisados e pés descalços, e minha gente, não me deixem só. Ele tinha também, como o Bolsonaro, são bastante diferentes em alguns aspectos, mas ele também usava coisa esportiva, não motocicletas, mas ele andava de avião supersônico, saía correndo, lutava karatê. Não me fala em correr que eu tenho pesadelo até hoje. Não temos saudade. Muito bem, depois dessa vitória que denota o quão velho é José Roberto de Toledo, diferentemente de mim, vamos para o Correio Elegante. Bom, eu vou começar então o Correio Elegante lendo uma carta da juíza federal Fabiana Alves Rodrigues. Ela diz o seguinte: tive o prazer de conhecer o Fernando Barros no Festival de Inverno de Avaré. É fato, no interior de São Paulo. Eu também gostei muito. Diz ela: me deu coragem para enviar essa mensagem planejada nos tempos de isolamento pandêmico, quando a companhia semanal de vocês foi uma das vacinas para permanecer de olhos e ouvidos ligados na luz no fim da quarentena. Sendo aluna de pós-graduação em ciência política e ouvinte do foro, tenho evitado falar com os meus colegas juízes federais sobre as angústias prazerosas que o foro proporciona, porque em tempos sombrios isso viria com a hashtag comunista balbúrdia que ouve as coisas erradas. Então gostaria que divulgasse minha mensagem para eu descobrir se há outros amantes de Javaporco, além do meu amigo Tiago Bolonha, para quem apresentei o foro e agora precisa ser contido para não dar spoiler do Kinder Ovo. Parabéns pelo trabalho incrível de todos vocês aí do foro e da Piauí. Fabiana Alves Rodrigues, super obrigado pela carta, simpática, gentil. E vamos saber se tem outros juízes que andam fazendo as coisas erradas. Os togados. É isso. Legal. Eu vou ler o tweet da Débora Moretti. Eis que saio às 4h30 da manhã para buscar meu pai no aeroporto e o trem onde estou, no interior da Alemanha, atropela um Javaporco e não pode seguir a viagem. Penso, só me resta ouvir um foro de Teresina, revista Piauí. É, só te resta isso mesmo, 4h30 da manhã. Não era o Teresino. Muito bem, vou encerrar com um e-mail enviado pela Lia Segre, que a Mari escolheu muito bem a dedo. Queridos Thaís, Fernanda e Toledo, acá trio das coisas erradas. E querida diretora Dona Mari, eu e minha amiga Aninha somos ouvintas assíduas do foro e, apesar de nos entristecermos juntas com as notícias sombrias, nos divertimos quando a Thaís está de bom humor e nos prestigia com o Pelos Cantos, que, aliás, Mari, já deveria ser um quadro fixo. Thaís, nesse próximo foro, significaria muito se você pudesse dar uma palhinha de parabéns para você, para a Aninha, que faz 32 anos no dia 24. Será o primeiro aniversário dela com a filha Magnólia. Se vocês lerem essa mensagem, prometo finalmente assinar a Piauí. Abraços, continuem com o bom trabalho. Bom, o motivo da gente estar lendo é que ela vai assinar a Piauí, certo? Certo. Agora já está comprometido. Agora você, para garantir que a Aninha também assine, você precisa cantar parabéns para você, para a Aninha. Então tá. Então eu vou aqui resgatar o melhor estilo Marilyn Monroe. Uau! Já que as massas clamam. Happy birthday to you, Mr. President. Mrs. Aninha. Mrs. Aninha. Muito bom, muito bom. Uau, muito bom. Thaís Bilenque se superando nessa nova versão, né? John Fitzgerald Kennedy se revirou na tumba agora. Agora é o seguinte, o Brasil já avisou, não abram essa caixa de Pandora. Mas você saiu bem, viu? Eu digo pra você mesmo, você sabe que eu sou seu amigo, que eu falo que ainda bem que você é jornalista, que não precisou ser cantora pra... Não, mas ficou boa essa. Não, ficou bom, ficou bom.
Ficou. Até meu filho, que ama as nossas cantorias, hoje em dia eu falo, posso cantar? Ele fala, não. Ai, ai. Bom, vamos terminando assim o programa de hoje. Se você gostou, não deixa de seguir, dar 5 stars no Spotify, seguir no Apple Podcast, na Amazon Music, favoritar no Deezer, se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. Um dia eu vou ler isso sem ter que ler, viu, Mário? Um dia eu vou falar todas essas coisas sem ter que ler. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. A direção é da Mari Faria, a produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda, a edição é da Natália Silva e do Thiago Picado. Finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, teaser que vai ao ar nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger e pela Fecris Vasconcelos. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carval. O Foro foi gravado nas nossas casas e eu me despeço assim dos meus amigos, José Roberto de Toledo, o rei do Kinder Ovo. Tchau, Toledo. Eu tô fugindo da média aqui, vai ter que fazer uma regressão à média depois, perder todos os próximos Kinder Ovos pelos próximos 6 meses. Tchau. Thaís Bilenque, Daniela Mercury, que se cuide. Tchau, Thaís. Fernanda. Tchau, Toledo. Tchau, gente. É isso, gente. Boa semana a todos e até a semana que vem.